Aleluia. Pode se sentar. Boa noite a todos. A paz do Senhor seja convosco. Eu creio que o povo de Deus acordou, meu irmão. As pessoas olham para o que está acontecendo e acham que tem um caos instalado. Eu quero te dizer, o caos é o ambiente propício para que Deus possa fazer algo. Eu não vejo o mundo caminhando para o caos, eu vejo o mundo caminhando cada vez mais para a glória de Deus se manifestar. Quanto mais o mundo se torna dinâmico, quanto mais essa sensação de apatia, de letargia vai embora, parece que as coisas estão mais dinâmicas, é mais do mover de Deus, porque o nosso Deus é um Deus dinâmico, é um Deus que se move. Então nós estamos vendo, na verdade, é a glória de Deus se manifestando. E Oséias capítulo 6 diz que ele fez a ferida e ele sara. No capítulo 7 fala que quando ele curou Israel, foi exposta a nudez de Efraim. Sabe o que está acontecendo nessa nação? Deus está curando a sua igreja e consequentemente a podridão está sendo exposta. Então o que nós estamos vendo não é um caos instalado, não, é a igreja se posicionando, e por isso que fica todo mundo assustado. Nós vamos transformar a história dessa nação. Amém? Quantos creem nisso? Nós vamos transformar a história de Taubaté. Essa cidade será conhecida no mundo como terra de adoradores, e nós veremos e faremos parte disso. Aleluia, aplauda o Senhor. Eu quero te falar algo. Nós servimos a um Deus que trabalha por trás das cenas. Sabe, o filme está aparecendo diante dos teus olhos, e diante dos teus olhos é só o que você consegue enxergar, mas Deus é um Deus que trabalha por trás das cenas. Ele é como um sábio diretor, ele tem um controle de cada situação, ele tem o controle de quem morre e de quem vive, ele tem o controle de como o enredo dessa história vai transcorrer ao decorrer dos anos, porque ele trabalha por trás das cenas. É como se ele fosse um grande tecelão e estivesse tecendo um tapete gigantesco. Ele consegue aos seus olhos olhar como esse tapete está sendo desenvolvido, mas nós que olhamos de baixo para cima, a gente só vê um emaranhado de fios e fala: caramba, o que é isso? Enquanto nós temos essa perspectiva, ele tem a outra perspectiva de quem já está vendo tudo pronto. Então eu quero te dizer nessa noite: descanse. Descanse, porque Deus está trabalhando na tua vida ainda que você não consiga ver. Você não está esquecido diante de Deus. As coisas não estão paradas na sua vida. Quantos de nós nesses dias estamos com a sensação que as coisas não avançam? Quantos de nós estamos sendo abatidos por uma sensação que está tudo paralisado? Eu quero te dizer que o Deus que eu sirvo e que você serve, Ele não descansa. Ele trabalha para o que neles confiam. E essa semana Deus me deu uma palavra profética muito forte. Eu me levantei de manhã, fui orar e eu ouvi uma frase. Eu ouvi o Senhor dizer: eu não farei pelo caminho que você está pensando. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer disso? Ele falou: eu quero que você entenda isso e eu quero que você fale à igreja isso. A palavra dessa noite é diferente daquilo que eu tenho o hábito de ministrar, que são fundamentos. Essa é uma palavra muito mais profética. Eu vou tentar ser o máximo possível fiel em reproduzir só aquilo que eu ouvi do Senhor. Foi uma semana tremenda de entender isso. Porque sabe, quando você está esperando algo da parte de Deus, você começa a criar caminhos na sua mente. Você começa a imaginar como Deus vai fazer. E de repente, no meio disso, tem vários caminhos por onde eu imagino que Deus vai fazer algo na minha vida. E quando esses caminhos parecem não acontecer do jeito que eu estou olhando, eu falo: Senhor, como será? E de repente eu ouço uma frase: não será do jeito que você está pensando. Não será do jeito. Olha para quem está do teu lado e fala: não será do jeito que você está pensando. Eu não sei quantos de vocês aqui, eu não sei quantos de vocês estão com expectativa de algo em Deus. Há alguém aqui esperando algo em Deus? Há alguém aqui que tem expectativa de algo de Deus na sua vida? Quantos de vocês foram alimentados nesses dias a voltar a sonhar? Quantos de vocês têm sonhos em Deus? Quantos de vocês
falam: Senhor, quando isso se cumprirá? Como isso se cumprirá? E eu quero te dizer algo: não será do jeito que você está imaginando. Eu vou repetir para você mais uma vez. Eu quero que você entenda, porque essa frase entrou no meu espírito com uma violência, que ela tem que entrar no teu. Não será do jeito que você está imaginando. Deus não fará por um caminho linear. Olha, vamos abrir em Gênesis capítulo 37. José teve outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que tive outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando isso a seu pai e a seus irmãos, o seu pai o repreendeu e disse: que sonho é esse que você teve? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a nos inclinar perante ti em terra? José teve um sonho, e quando ele compartilha esse sonho, ele começa a ter problema na sua vida. Eu quero te dizer algo, meu irmão: o simples fato de você sonhar incomoda as trevas. É por isso que o inferno trabalha para paralisar teus sonhos. A primeira característica de uma pessoa que se distanciou de Deus, ela perde a capacidade de sonhar. Ela perde a capacidade de acreditar que Deus tem algo para a sua vida. Mas José teve um sonho, e o simples fato dele ter tido um sonho e ter compartilhado, ele não foi compartilhar com o vizinho, ele não foi compartilhar com um amigo da escola, ele compartilhou com o pai. E o seu pai se incomodou com o sonho. José começou a ter problemas na sua vida no momento em que Deus lhe deu um sonho. Eu quero te dizer algo: enquanto você tocava a sua vida do teu jeito, você não tinha problema. Quando você começou a sonhar os sonhos de Deus, os problemas começaram a acontecer na sua vida. Porque enquanto você está num campo neutro, enquanto você está em cima do muro, o muro pertence ao diabo, meu irmão. Então não tem guerra contra a sua vida. Agora, quando você começa a entender que existe um sonho de Deus, e que você pode ser um colaborador disso sobre a face da terra, daí uma guerra se trava. E se fosse nós que tivéssemos um sonho para os nossos filhos? Quantos aqui têm sonhos para os seus filhos? Amém? Eu também convido você que tem sonho para o seu filho a ouvir a palavra que foi ministrada na sexta-feira, porque isso é um problema, porque pode ser que muitas vezes o sonho que você tem para o seu filho é a frustração daquilo que não aconteceu na sua vida. Você tem que ter para o seu filho o sonho que Deus tem para ele, não o seu projetado nele porque não deu certo na sua vida. Mas vamos lá, isso é outra história. Se você tem um sonho para o teu filho, vamos imaginar que você queira ou que você entenda que Deus tem um projeto para a vida do teu filho de ser um advogado de dimensão mundial. Hein, Renato? Imagina o Joãozinho, um advogado de dimensão mundial. Na nossa cabeça natural, quadrada, o que a gente como pai faria para que esse sonho se cumprisse? Bom, coloca o menino para estudar numa boa escola. Depois que ele sai de uma boa escola, começa a ensinar ele a ter um bom hábito de leitura. Advogado tem que ler muito. É ou não é, Bruno? Depois de você fazer o seu filho aprender a ler muito, tem uma boa escola, você fala assim: agora a gente vai se preparar para você fazer uma faculdade lá em Harvard, porque se eu quero que você seja um advogado de dimensão mundial, vou te levar para o melhor lugar. Quantos entendem que seria algo coerente, lógico de se pensar no que diz respeito a desenvolver uma carreira mundial para um filho? Se você tem condições, você vai traçando um plano que é linear. Repita comigo: linear. A nossa maneira de pensar é linear. Sabe por que a nossa maneira de pensar é linear? Porque quando a gente olha para a vida, a gente olha a vida na perspectiva de uma linha do tempo. Você olha uma linha do tempo, tem no começo a data do teu nascimento, o teu passado, que são os anos que se foram, o teu presente, que é onde está uma bolinha vermelha no calendário, e para frente tem os dias que você vai viver.
É assim que você olha a vida. Só que quando Deus olha a vida, Ele não olha numa perspectiva linear. Aí que tem algo que é muito louco, que a gente não consegue entender. Deus não olha a vida numa linha dessa maneira. O calendário de Deus não é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Ele consegue se mover na eternidade. É como se Deus tivesse uma máquina do tempo que Ele visita o passado e corre para o futuro ao mesmo tempo. A nossa mente não consegue conceber isso. Só que o fato de nós pensarmos linearmente confronta os pensamentos de Deus sobre nós e nos frustra. Porque Deus é um Deus dinâmico. Seus pensamentos são mais altos que o nosso. Os seus processos, eles não são lineares. Para Deus, o caminho é tão importante quanto o fim. Porque o caminho e o fim são uma mesma pessoa. Eu vou repetir. Para Deus, o caminho e o fim têm a mesma importância. Porque o caminho e o fim são a mesma pessoa. Sabe, enquanto você fica esperando o fim das coisas, quando isso vai acabar, quando isso vai acontecer, Deus fala: você não consegue desfrutar do caminho? O caminho é tão importante quanto o fim. Porque quando fala de caminho e fala de fim, nós estamos falando de Cristo. Nós não podemos perder de vista que Deus é um Deus de processos. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Tem sido pregado sobre isso aqui. Mas eu quero te falar algo. O Deus de processos também é um Deus de milagres. Repita comigo: Deus é um Deus de milagres. E não é porque Deus é um Deus de processos que Ele deixou de ser um Deus de milagres. De fato, Ele é um Deus de processos. Mas junto dos seus processos, sempre vem uma intervenção sobrenatural. O que o Senhor me falava essa semana, irmãos, preste atenção nisso. É que muitos de nós nos preparamos. Essa casa é uma casa que tem forjado pessoas maduras. Essa casa é uma casa que tem forjado verdadeiros guerreiros. Eu vejo homens e mulheres lutando com sangue nos olhos e não desistem, e não param, e não recuam. Mas esses processos, eles têm gerado em nós uma mentalidade linear. Eles têm produzido em nós o seguinte: eu vou continuar marchando, eu não vou parar. Não sei, mas a gente só olha assim. E Deus não olha só assim, porque Ele é um Deus de milagre. E o fato da gente ficar com essa mentalidade só no processo, e é bom isso, a gente se tornou casca grossa ao longo dos últimos anos. Nós nos tornamos mais fortes. Deus nos levou mais profundo, como nós cantamos, e isso fez a nossa fé se fortalecer. Mas o Senhor me falava: não perca de vista. Enquanto vocês entraram numa guerra e conseguiram fechar os olhos para a solução, é tipo assim, a gente conseguiu colocar na nossa cabeça: se Deus fizer, beleza, se Ele não fizer, eu continuo do mesmo jeito. É o que eu vejo nessa casa. Só que eu quero te dizer uma coisa: Deus não se esqueceu do que Ele tem para a sua vida. E não olhe mais a sua vida como algo linear, porque Deus te surpreenderá com um milagre que vai transformar a tua história da noite para o dia. Da noite para o dia. Deus produzirá milagres que mudarão completamente o curso da nossa história. Sabe essa linha reta que você está vendo na tua vida? Eu quero te liberar uma palavra. Essa linha reta da tua vida vai ser rompida por um milagre. Deus vai intervir de uma maneira sobrenatural. Essa reta linear que se transformou a sua vida, Ele vai produzir um impacto violento. É como se uma grande virada tivesse por acontecer. Porque às vezes a gente fica desenhando da nossa mente, da onde, como. Meu irmão, não vai ser do jeito que você está pensando. Tem pessoas que estão olhando para suas vidas e pensando assim: cara, quanto tempo já se passou? Não dá mais tempo. Eu sonhava profissionalmente com isso.
eu sonhava emocionalmente com um casamento, eu sonhava, e como se, por causa de olharmos a vida numa perspectiva linear, como se não tivesse mais jeito. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele não trabalha de forma linear. Eu ouvi uma palavra forte do Senhor. Ele falou assim: eu trabalho por trás das cenas. Eu ouvi Ele falar isso. Eu trabalho por trás das cenas. Sabe, é como se Ele falasse: Kiko, cada dia desses últimos anos da sua vida, tudo que estava acontecendo diante dos teus olhos, tinha algo que eu estava preparando nos bastidores. Você só via a consequência daquilo que eu estava preparando, mas eu estava por trás de cada situação que aconteceu na sua vida. Sabe, Deus é muito mais poderoso do que falar assim: não, eu permito que isso aconteça. Não, Ele não só permite, como Ele tem o controle do que acontece. Ele provoca as coisas na nossa vida. Mas o mal, sim, até o mal Ele transforma em bem. Retrocessos que nos impulsionam, perdas que nos enriquecem. Deus é capaz de fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Retrocessos que nos impulsionam e perdas que nos enriquecem. Ouça isso no teu espírito. O que você chama de perda, Deus olha e vê: eu estou te enriquecendo. Eu estou fazendo além do que os teus olhos podem ver. Sabe o que eu ouvia? Eu ouvia o som de ferramentas trabalhando. Eu via como se fosse ferro batendo em ferro. A minha vida inteira eu trabalhei na construção civil. É o barulho, eu não sei se você já ouviu, mas um barulho de martelete funcionando. Aquela pancadaria que o cara que usa o martelete tem que usar o protetor auricular para não ficar surdo. Era esse som que eu ouvia, Paulo. O som do martelete quebrando, rompendo. E eu falava: Senhor, o que é isso? O Senhor falou assim: eu estou trabalhando. Eu falei: mas tem muitas pessoas que não ouvem. Faz quanto tempo que eu não ouço? Eu só ouvi isso hoje. E o Senhor me falava: você não ouve porque eu trabalho enquanto você dorme. Enquanto você descansa, eu trabalho. Eu quero ler para você Salmo 127, 2 na versão... Jefão está aí? Cara, essa Bíblia que você me deu é poderosa. Acho que a melhor tradução que eu já vi da Bíblia, apóstolo, é a versão da King James. É a mais próxima do original que eu já vi. Eu não estou conseguindo ler em outra versão. Salmo 127, 2, segunda versão King James, que eu ganhei do meu amigo Jefão. Vou ler para você. Os obstinados que retardam o teu sono até a alta noite, acordam antes de amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando eles estão repousando. Você entendeu o que a Bíblia diz? Aqueles que são obstinados pelo trabalho, que acordam cedo, ficam ralando até altas horas da noite, eles nunca vão conseguir alcançar os bens que Deus concede aos seus filhos que amam enquanto eles estão dormindo. Sabe o que está querendo dizer? O que Deus está nos falando? Eu trabalho por você enquanto você descansa em mim. Sabe qual é o teu trabalho? Descansar em Deus. Quando você descansa nele, você enche o coração dele de alegria. Quando você descansa nele, você está falando: eu confio no Senhor, eu confio que a tua força é maior que a minha, eu confio que o meu braço não pode resolver o que um sopro da tua boca transforma. Foi então que, quando o Senhor me mostrou esse texto, vai juntando as peças. Eu não vou fazer do jeito que você está imaginando. Eu trabalho por trás das cenas. Som de pancada de trabalho acontecendo. E de repente o Senhor me mostra no espírito uma obra dentro de uma loja de shopping. Eu já fiz algumas lojas de shopping. E é muito interessante você fazer obra de shopping. Você taca um tapume bem bonito na frente da loja, adesiva ele, e ninguém sabe o que vai acontecer ali dentro.
E passam-se meses e ninguém ouve nada. Sabe por quê? Você só pode trabalhar no shopping à noite. Quando vai todo mundo embora, entra a galera e começa o pau comer. Daí é barulho e vai, até o pessoal chegar. A obra do shopping só acontece quando não tem ninguém vendo. E daí você passa por 1 mês, 2 meses, você nem repara naquele tapume lá no shopping. Daí um belo dia, você chega no shopping e passa naquele lugar que ficou fechado há tanto tempo. E para você que não estava prestando atenção, porque ali tinha um tapume, é como se você batesse o teu olho e falasse assim: caraca, da onde surgiu isso, cara? Que negócio mais lindo, que obra maravilhosa, que loja fantástica. Da onde surgiu? Os caras fizeram isso da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Foram meses de trabalho à noite. Foram meses de trabalho que muito barulho, muito material, muito dinheiro foi gasto. Só que foi feito enquanto você estava dormindo. Sabe o que o Senhor me falava? Eu estou prestes a tirar o tapume da frente da tua vida. Eu acho que uma meia dúzia de pessoas entenderam o que eu falei. Existe uma obra acontecendo sobre a sua vida, e o Senhor está na iminência de tirar o tapume. Mesmo na aparente escuridão que você possa estar atravessando, há um som no mundo espiritual de ferramenta trabalhando. Eu quero te dizer algo: parece esses dias que você está num tempo de escuridão, mas tem um som de ferramenta trabalhando no mundo espiritual, e algo está na iminência de acontecer. Aleluia, aleluia. Oh, solta a mão aí. Oh. Aquele lugar fechado, aquele lugar lacrado, mas de repente, aos nossos olhos é de repente. Aquela obra estava acontecendo há um tempão, mas de repente, quando você passa, repita comigo: de repente. De repente. De repente, quando você tira o tapume, o que você fala? Uau! O Senhor te diz nessa noite: eu não esqueci da palavra que eu liberei sobre a tua vida. De repente você falará: uau, foi Deus que fez isso na minha vida. Aleluia, aleluia. Aleluia. Sabe como você fica quando algo... Meus irmãos, tem pessoas que já não sabem há muito tempo o que é ser surpreendido por Deus. Tem pessoas que já estão cansadas de tanto tempo estarem lutando, mas se mantiveram fiéis, se mantiveram íntegras. Sabe o que o Senhor me falava? Leia o Salmo 126 para a igreja, porque eles ficarão assim. Nós ficaremos extasiados, nós ficaremos de boca aberta diante daquilo que Deus fará sobre as nossas vidas. Quando o Senhor trouxe de cativeiro aqueles que voltavam de Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. Alguém que sonha aqui, essa palavra é para você hoje. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Sabe o que as pessoas falaram de você? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Você vai passar na rua e vão olhar um do lado do outro e falar assim: cara, grandes coisas fez o Senhor por esses. Vai ser tão perceptível que não se tratava de você, que todos olharão e falarão: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Traz-nos de outra vez, Senhor, do cativeiro, como as correntes da água no sul.
Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não deixa de semear, meu irmão. Não deixa de semear a tempo e fora do tempo. Não deixa de acreditar. Não deixa de semear a palavra. Não deixa de semear financeiramente. Não deixa de semear esperança. Não deixa de semear na tua fé. Porque nós voltaremos cheios de alegria com aquilo que o Senhor fará. E isso está acontecendo. Só não está acontecendo diante dos nossos olhos, sabe por quê? Porque Deus trabalha enquanto você está dormindo. Isso está acontecendo nesses dias, você não está vendo porque Ele trabalha por trás das cenas. Nós experimentaremos uma grande virada, uma grande mudança no curso das nossas vidas. Eu quero falar para alguém aqui nessa noite: você experimentará uma grande mudança no curso da sua vida. Não será linear. O Senhor me dá graça para minha voz durar até o final. Vai ser do jeitinho que só Deus sabe fazer. Só Ele sabe fazer desse jeito. Ele não é um Deus estático. Ele é um Deus dinâmico. Ele não é um lago, Ele é um rio de água viva. E é por isso que as pessoas que amam a estabilidade, elas entram em choque quando elas começam a se relacionar com um Deus que é dinâmico, cujos caminhos não são lineares. Enquanto eu e você, se nós projetássemos o caminho de um filho, nós faríamos exatamente o que eu falei: uma boa escola, ensina uma boa leitura, leva para uma boa faculdade. Deus, Ele tinha um sonho para José, como eu e você temos para os nossos filhos. E o sonho de Deus para José é que José fosse o primeiro ministro do Egito. E você acha que Deus fez assim: olha José, vou te levar a uma boa escola, depois eu vou te levar para uma boa faculdade, você vai de degrau em degrau subindo até primeiro ministro. Foi assim que Deus fez na vida de José? Agora, esse não era o sonho desde o começo? Esse não era o sonho desde o começo? O sonho não era ser primeiro-ministro? E precisava jogar ele num buraco? Precisava ser vendido como escravo? Precisava ser lançado na prisão? Se desde o começo o projeto era primeiro-ministro? Repita comigo: Deus não trabalha de forma linear. Porque a preocupação de Deus não é só o destino final, existe algo no caminho que nós temos que conhecer. Se nós não conhecemos o caminho, nós não vamos conhecer o fim. Se você não conhece Cristo como caminho, você não vai conhecer Ele como fim. Só chega ao fim aquele que descobriu o caminho. Existe uma chave em se alegrar no meio do processo. Quando você aprende a se alegrar no meio do processo, quando tudo está mal, quando você aprende a perdoar quem te ofendeu no meio do processo, porque José teve que aprender a perdoar seus irmãos, a perdoar aquele copeiro que quando saiu da prisão esqueceu de falar dele, e o mesmo copeiro que esqueceu de falar dele foi quem depois proporcionou a sua subida. José aprendeu tudo isso ao longo do processo. A sua grande obra, a grande obra de Deus é formar Cristo em nós. E cada trabalho, e cada detalhe é trabalhado por suas mãos. José é uma analogia perfeita de Cristo no Antigo Pacto. Quantos sabiam disso? José é um símbolo profético de Cristo. E José é um símbolo profético para as nossas vidas. Porque assim como Deus tinha que formar a figura, o caráter de Cristo em José, para que ele alcançasse a promessa, Deus tem que formar o caráter de Cristo em nós, para que possamos viver também suas promessas. E assim como foi necessário o buraco, assim como foi necessário ser vendido como escravo, assim como foi necessário a prisão, muitos dos processos na nossa vida também são necessários. Mas teve um dia na vida de José, que Deus
despertou de uma forma. Meu irmão, preste atenção. A vida inteira foi processo. A vida inteira foi processo. Passaram-se anos. Quantas decepções e frustrações. Quantas vezes teve um momento que José chegou a falar ao copeiro e ao padeiro: por favor, cara, eu interpretei o teu sonho, quando você sair daqui não esquece de mim, porque eu já fui sacaneado pelos meus irmãos. Então você vê que José estava lutando com a sua mente para não ser contaminado com a amargura. Ele falou: por favor, não se esqueça de mim. E o que aconteceu? Ele se esqueceu. Quantas pessoas, quantas situações, quantas oportunidades, quantas vezes parece que Deus se esqueceu de você? Mas Ele não se esqueceu. Faz parte de um processo. E depois de 2 anos, Deus dá um sonho ao faraó. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, Ele interrompe o processo e intervém em meio ao processo com algo sobrenatural. Sabe esses processos que você já está vivendo há anos e que você não consegue ver na sua cabeça como vai acontecer? Eu quero te dizer, não vai ser do jeito que você está pensando. Não vai ser. Deus dá um sonho, cara, ao faraó. E daí de repente fica todo mundo desesperado porque ele queria interpretação daquilo. E naquela hora o copeiro fala assim: caraca, eu me lembro de alguém. O cara que me tirou da prisão. José dormiu numa noite prisioneiro. Ele acordou na outra noite, ele era primeiro-ministro do Egito. Quando Deus intervém na tua história, Ele interrompe o curso de um processo natural para fazer algo sobrenatural. E é isso que o Senhor me falava, isso está na iminência de acontecer sobre a tua vida. José é esse símbolo profético. Olha, existem dezenas de analogias entre José e Cristo. Jacó enviou José a seus irmãos. Deus enviou Jesus a Israel. Os irmãos de José conspiraram para matá-lo. Os judeus que eram irmãos de Jesus também conspiraram para matá-lo. José se casou com uma mulher gentílica. Jesus se casou com a igreja gentílica. José simboliza Jesus no antigo pacto, mas aquilo que no antigo pacto era sombra e se levaram anos para cumprir, o novo pacto se cumpre em dias, porque o novo pacto acelera aquilo que foi mostrado em sombras, porque o novo pacto é redentivo. Se no antigo pacto a primeira pessoa que foi gerada foi um assassino, Caim, no novo pacto a primeira pessoa que foi salva foi o bandido na cruz. O novo pacto ele é redentivo e ele acelera o que aconteceu em sombras. Se José ficou 3 anos preso no cárcere, Jesus desceu por 3 dias às prisões do inferno. Mas ambos apontam para algo. A intervenção de Deus vem de uma forma sobrenatural nas nossas vidas, inesperada, rompendo um processo linear. José num dia prisioneiro, no outro dia primeiro-ministro. Jesus num dia na cruz e o inferno em festa. Fizeram uma rave no inferno, levaram ácido, convidaram a Anitta para tocar e estava uma festa lá dentro. A Globo transmitindo ao vivo. Em um dia esse era o noticiário da Globo. Festa no inferno, a balada tá pegando. No outro dia notícia, e deu ruim. Ele ressuscitou, aleluia, Ele está vivo, oh, aleluia, aleluia, ei, aleluia.
A nossa perspectiva da vida não pode ser natural. Preste atenção, a nossa perspectiva da vida não pode ser natural. Nós não podemos tornar pessoas racionais demais. Nós somos seres espirituais. E nós estamos entrando numa temporada de milagres. Olha, vocês sabem que todas as vezes que eu subo nesse púlpito eu falo de suportar a dor. Todas as vezes que eu subo aqui há mais de 3 anos, eu falo que você tem que suportar o processo de morte. Eu não iria brincar com a emoção de ninguém, porque eu não preciso disso. Mas eu estou te dizendo pelo Espírito, está sendo dada abertura a uma temporada de milagres sobre as nossas vidas. Aleluia! E você sabe qual é a estratégia do inimigo nesses dias? O inimigo tem tentado nos distrair, fazendo com que coisas pequenas pareçam grandes, potencializando os problemas. Eu nunca vi, como nos últimos dias, pessoas tão cansadas, desanimadas, sem esperança. Eu nunca vi, como nos últimos dias, quadros depressivos, pessoas com síndrome do pânico. Eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que eu vi entrando nesse estado. Muitos pastores, amigos, pessoas que me fizeram chorar por me compadecer do que eu vi. E eu fui orar ao Senhor e falei: Senhor, o que é isso? São meus irmãos, é minha família. Nós estamos lutando, eu tenho visto pessoas que não têm baixado a guarda. E o Senhor me falava: o inimigo sabe que chegou o tempo de uma grande vitória nas nossas vidas. E isso é só latido de cachorro que late, mas não morde. Isso é latido de cachorro banguelo. Sabe que perdeu. A única coisa que você precisa fazer é assim, ó, sai. Ele sai correndo. Ele vem latindo e você está acuado, você está com medo. Se coloque de pé. Você vai olhar para esse cachorro desdentado agora e profeticamente você vai falar assim: sai. Vamos fazer isso junto. É aquele sai de cachorro mesmo, sabe? É bem desprezível. Assim, sai. Faz assim com a mão, olha o que você quiser. Mas eu quero que você olhe aquilo que está te acuando esses dias. Presta atenção, parece brincadeira, mas é sério. Nós somos um povo profético. O inimigo tem tentado te oprimir. Ele tem tentado te desanimar. Ele tem tentado potencializar os problemas. Ele tem tentado te fazer ver as coisas maiores do que são. Ele tem tentado te fazer olhar a linha do tempo da tua vida e falar: não dá mais tempo. E nessa noite você vai falar para ele: o meu Deus é um Deus de milagre. Aquilo que demorou anos no antigo pacto, Ele vai fazer na minha vida em dias. Eu vou contar até 3, quando eu falar já, a gente fala para ele: sai. Opressão, depressão, tristeza profunda, medo, ansiedade, angústia, desesperança, todas as armas que você veio contra a igreja, Satanás, nós vamos te dar uma ordem profética agora. Nós ordenamos que você cale a sua boca. Nós não ouviremos mais a sua voz. 1, 2, 3, já, sai! Aleluia! Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que tudo que nós estamos falando aqui não foi fruto de imaginação humana. O Espírito Santo falou de forma muito clara comigo. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Deus está fazendo uma grande obra.
Deus está trabalhando e o barulho das ferramentas estão acontecendo ainda que você não ouça. Existe um tapume que tem escondido a tua vida. E olha como isso está linkado a tudo que Deus está falando. Porque Deus falou assim, está na iminência de uma grande visibilidade, porque vai ser arrancado o tapume. Deus fará com que as pessoas olhem para a tua vida e não tenham dúvida que foi Deus que fez. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que precisa firmar os teus pés em confiança. Para você que tem que caminhar não pelo que você está vendo, porque Deus não trabalha naquilo que você vê, Ele trabalha por trás das cenas. Deus é um Deus que trabalha nos bastidores. Ele está preparando as coisas na sua vida sem que você imagine. Sabe, quando Jesus estava para nascer, eu não sei se você sabe, mas aqueles reis, eles saíram aproximadamente há 1 ano antes do nascimento de Jesus. O que isso quer dizer? Que antes de Jesus nascer, a provisão dele já estava a caminho. Antes que você imagine, já tem alguém preparado por Deus para cruzar o teu caminho. As conexões certas, a bênção certa, no tempo certo, já está a teu caminho. Você que foi roubado na fé, você que já estava cansado, perdendo a sua esperança, essa é uma noite onde o Senhor, com muito carinho e amor, fala: meu filho, isso só é necessário para que Cristo seja formado em ti. O processo na vida de José levou a ele a uma mente de governo. Os processos na tua vida te preparam para algo poderoso que vem. Quando José foi parar na casa de Potifar, eu não sei se você sabe, mas aquela casa não era uma casa, era maior que muitas fazendas no dia de hoje. A casa de Potifar foi uma preparação para ele aprender a administrar. E daí quando você pensa que a prisão foi um rebaixamento, a prisão naquela época não era qualquer prisão, era a prisão do Egito. José se transformou no administrador daquela prisão. Você sabe o que ele tinha que controlar de estoque? Você sabe o que ele tinha que ver de provisão todos os dias para aquela prisão? Na verdade, Deus estava preparando ele com uma mentalidade administrativa. Quando ele subiu ao governo, ele já tinha sabedoria, capacitação de tudo que ele foi experimentado. Nada do que você passou na sua vida será rejeitado. Deus usará isso. Deus usará isso, desde que você aprenda a passar pelos processos, se alegrando nele, confiando nele e perdoando as pessoas que te ofenderam no meio do caminho. Se você nessa noite precisa dessa sua esperança renovada, precisa lançar por terra uma mentalidade linear e aprender a se relacionar com Deus que é dinâmico, eu quero orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente.